A ciência acaba de provar o que você já suspeitava. A falta de dinheiro está literalmente destruindo o seu QI. Se você sente que a sua mente trava na hora de resolver problemas e que você simplesmente não sai do lugar, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. A culpa não é sua. O seu cérebro foi sequestrado. Pesquisadores da Universidade de Harvard e da Universidade de British Columbia fizeram um estudo que abalou o mundo acadêmico. Eles mediram o QI de trabalhadores rurais na Índia antes e depois do período de colheita, ou seja, antes e depois do momento em que tinham dinheiro no bolso. O resultado foi devastador. No período de escassez financeira, a capacidade cognitiva dessas pessoas caía em média 13 pontos de QI. 13 pontos! Para você entender o peso disso, a diferença entre um profissional considerado mediano e um considerado excepcional é de cerca de 15 pontos de QI. Você não está falhando porque é fraco. Você não está estagnado porque falta disciplina. Você está operando com o processador da sua mente comprometido por um inimigo silencioso. E ninguém nunca te explicou isso com essa clareza. O cientista Sendhil Mullainathan, um dos autores desse estudo que virou livro, chamou esse fenômeno de estreitamento da largura de banda mental. Pensa assim, a sua mente tem uma capacidade de processamento, como um computador. Quando você está com a cabeça cheia de preocupações financeiras, com o boleto vencendo amanhã, com a fatura do cartão que não fecha, com a vergonha silenciosa de não conseguir honrar um compromisso, tudo isso consome memória do seu processador, em segundo plano, o tempo todo. Mesmo quando você está tentando fazer outra coisa, você senta para estudar e uma parte da sua mente está calculando se vai sobrar no fim do mês. Você tenta criar uma estratégia nova no trabalho, mas o seu sistema nervoso já está em modo de sobrevivência. O resultado é um cérebro parcialmente sequestrado pela crise, enquanto você precisa que ele resolva problemas de crescimento. Se entender isso, já tirou um peso das suas costas. Deixa o like nesse vídeo agora. Esse é o sinal tático que você dá para o algoritmo de que você parou de consumir entretenimento barato e começou a treinar a sua mente para a prosperidade. Antes de eu te mostrar como Napoleon Hill hackeou exatamente esse sistema, eu preciso que você faça uma coisa agora, porque o que você está sentindo enquanto assiste a esse vídeo já é um sinal de que alguma parte de você está pronta para mudar. Se você se reconhece nessa exaustão mental, se você sente esse peso de pensar com a mente nublada pela pressão financeira, nós precisamos quebrar esse padrão agora. Desce nos comentários e escreve o seguinte decreto: eu retomo o controle da minha mente hoje. Escreve exatamente isso. Porque quando você declara algo publicamente de forma intencional, você ativa circuitos de comprometimento no sistema límbico do seu cérebro que criam uma tensão real entre quem você é agora e quem você acabou de se declarar capaz de ser. Isso não é motivação vazia, é neurologia aplicada. Vai lá, escreve e volta. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos do início do século XX. Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison. E em seus escritos mais profundos, Hill descreveu algo que ele chamou de drifting, que podemos traduzir como a deriva ou a alienação. Ele dizia que a maioria das pessoas não vive, deriva. Deixa os acontecimentos externos, as pressões, as crises, os outros ao redor.
decidirem o rumo de suas vidas. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora quando lê Hill. A escassez financeira é o combustível mais poderoso para o estado de deriva. Porque quando você está preocupado com dinheiro, você não tem largura de banda mental disponível para exercer o que Hill chamava de propósito definido. Você reage, você não age. E existe um abismo entre essas duas coisas. O estado de deriva é perigoso não porque você é preguiçoso, é perigoso porque ele se torna um ciclo que se alimenta de si mesmo. A escassez financeira reduz sua capacidade cognitiva. A capacidade cognitiva reduzida te impede de enxergar saídas criativas e oportunidades. A ausência de saídas mantém a escassez. E a escassez realimenta a ansiedade que consome mais largura de banda. É uma armadilha engenhosa. E ela funciona justamente porque ataca o único instrumento que você precisaria usar para escapar dela: a sua mente. Hill foi além. Ele descreveu um conceito ainda mais sombrio chamado de ritmo hipnótico. A ideia central é que a repetição de qualquer padrão de pensamento ou comportamento, seja ele positivo ou negativo, com o tempo se torna automático, se torna parte do seu sistema operacional interno. Quando você passa meses ou anos dentro do ciclo da escassez, quando você acorda todo dia com a mesma preocupação financeira, quando você pensa da mesma forma limitante sobre dinheiro, sobre possibilidades, sobre o que é possível para alguém na sua posição, esse padrão se calcifica, vira ritmo hipnótico. E o mais sombrio é que a pessoa nem percebe mais que está presa. Ela começa a confundir os limites da armadilha com os limites da realidade. E é exatamente aqui que a neurociência moderna confirma o que Hill intuiu empiricamente há quase um século. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro literalmente molda suas estruturas físicas de acordo com os pensamentos repetidos. As sinapses ativadas com mais frequência se tornam mais fortes e mais rápidas. As que não são usadas enfraquecem. Isso significa que um cérebro que passou anos processando escassez, medo financeiro e limitação se torna, em termos físicos e estruturais, um cérebro especializado em enxergar escassez, medo e limitação. Não é fatalismo, é fisiologia. E fisiologia pode ser revertida. A questão, então, não é apenas ganhar mais dinheiro. Porque se você simplesmente ganhar mais dinheiro, enquanto mantém o mesmo sistema operacional mental forjado pela escassez, você vai inconscientemente sabotar o novo nível. Você já viu isso acontecer ao redor. Alguém que recebe um aumento e em poucos meses está na mesma situação de antes. Alguém que herda um valor significativo e perde em tempo recorde. Isso não é azar, é o ritmo hipnótico funcionando. O sistema operacional antigo rejeitando a nova realidade como um transplante rejeitado pelo organismo. A solução, portanto, precisa começar de dentro para fora. E Hill nomeou essa solução com precisão cirúrgica. Propósito definido. Não um desejo vago de ter mais dinheiro. Não um sonho bonito de uma vida diferente. Um propósito com arquitetura mental clara. Uma visão de futuro tão específica e tão carregada emocionalmente que ela começa a competir com os pensamentos de escassez pelo espaço na sua largura de banda. Porque a largura de banda sempre vai estar ocupada com alguma coisa. A pergunta é: ocupada com o quê? E aqui eu preciso que você saia do abstrato e vá para o concreto, porque o erro que a maioria das pessoas comete é achar que propósito definido é uma ideia bonita para contemplar. Não é.
É uma ferramenta de engenharia mental que exige ação física. Então aqui está o que eu quero que você faça hoje, quando esse vídeo acabar. Pega um papel, uma folha comum e escreve um único objetivo financeiro. Um só. Não uma lista de 10 sonhos. Um objetivo específico, com número, com prazo de 30 dias. Pode ser quitar uma dívida específica. Pode ser gerar uma renda extra de um valor determinado. Pode ser economizar um valor concreto. Escreve isso à mão, em uma folha que você vai colocar em algum lugar que você veja todos os dias. Esse ato físico de focar em um único ponto por 30 dias começa imediatamente a liberar largura de banda mental que estava sendo consumida pela dispersão entre 1000 preocupações simultâneas. Você não vai resolver tudo de uma vez. Você vai resolver uma coisa com toda a capacidade que sua mente tem disponível. Quando você tem um propósito definido dessa forma, algo preciso acontece no nível neurológico. O sistema de ativação reticular do seu cérebro, que funciona como um filtro de relevância, começa a detectar no ambiente informações, conexões e oportunidades que antes eram invisíveis para você. Não porque essas oportunidades não existiam, mas porque sua mente estava totalmente consumida pela crise e simplesmente não tinha recursos livres para processá-las. É por isso que 2 pessoas podem estar no mesmo ambiente e uma enxergar uma saída que a outra simplesmente não vê. Não é sorte. É diferença de largura de banda disponível. E agora, eu preciso que você faça a segunda coisa mais importante desse vídeo. Vai até os comentários e escreve esse decreto. A escassez não governa mais o meu destino. Escreve com intenção. Escreve sabendo que você está usando a mesma mecânica que Hill descreveu e que a neurociência confirmou. Uma declaração pública e intencional cria uma tensão cognitiva real entre o estado em que você está e o estado que você acabou de reivindicar para si. Seu cérebro vai trabalhar para resolver essa tensão. Essa é a mecânica. Use ela. A armadilha da escassez foi construída para parecer permanente, para fazer você acreditar que é assim que as coisas são, que é assim que sempre vão ser, que pessoas na sua situação não saem desse ciclo. Mas agora, você sabe que não é uma verdade sobre você. É uma condição do seu sistema operacional atual. E sistemas operacionais podem ser atualizados. A ciência prova isso. A história dos homens que Hill estudou prova isso. E o simples fato de você estar aqui agora, absorvendo essas ideias, em vez de aceitar passivamente o ciclo, já é evidência de que existe em você algo que a escassez ainda não conseguiu destruir. A consciência de que você pode ser mais do que isso. Se você faz parte dessa minoria que decidiu parar de derivar, inscreva-se agora no canal O Despertar da Mente. Considere este espaço o seu novo Mastermind digital. Pega o papel hoje, escreve o objetivo, protege sua largura de banda e quebra o ritmo hipnótico que tentou te convencer de que a escassez é o seu destino.